Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beckmann, seu professor de matemática. Estamos aqui para mais uma vez, para mais uma aula de matemática sobre função do segundo grau, né? Lembrando que na aula passada a gente já falou, né, dos conceitos de função do segundo grau. Falamos da definição, falamos aqui dos seus elementos, dos seus coeficientes, tá? Então a gente já deu uma aula inicial sobre função do segundo grau. Agora a gente vai dar continuidade a esse estudo. Pessoal, uma das coisas mais importantes que se estuda quando se fala de função é o seu gráfico. Tá? A gente lembra que uma função é uma relação entre duas variáveis, né? É o y que está em função de um determinado x, certo? E essa relação é dada por uma expressão matemática. O que define o tipo de função é justamente essa expressão matemática que associa os valores do valor de y aos valores de x, certo? Então, dos elementos que a gente pode usar que melhor representa essa relação entre y e x, como é que o y se relaciona com x, é através do gráfico. Tá? Lembrem que a gente fez isso na função polinomial do primeiro grau. E vamos fazer agora na função polinomial do segundo grau. Tá? O que é o gráfico? O gráfico nada mais é do que um desenho, né, que vai representar ou demonstrar a relação entre y e x. Certo? Então, cada tipo de função ela tem um gráfico específico. Né? Lá na função do segundo grau, a gente vê que do primeiro grau era uma reta. Né? Agora, vamos ver como é que esse comportamento do gráfico da função do segundo grau. Tá? Depois a gente vai estudar esse gráfico, olhar os seus elementos principais, olhar os seus pontos notáveis, fazer o estudo da função olhando para o gráfico. Okay? Então, vamos lá, vem comigo que a gente vai ver como é que é o gráfico de uma função do segundo grau. Olha só, vamos colocar aqui dois exemplos. Né? Eu coloquei aqui uma função f de x igual a x ao quadrado menos 4. Ela é uma função do segundo grau. Tá? E aqui a gente vai colocar aqui alguns valores de x, encontrar sua imagem, né? Montar os pares ordenados e representar isso aqui no plano cartesiano. Um processo que a gente já conhece, porque a gente já trabalhou aqui como é que se representa gráfico de função. Tá? Agora a gente está falando especificamente da função do segundo grau. Bom, pessoal, vou atribuir aqui alguns valores para x. Posso atribuir o valor que eu quiser, vou colocar aqui menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Eu atribuí valores para x. Né? Agora eu vou calcular suas imagens. Saber quem está associado com menos 3, quem está associado com menos 2. Você sabe que cada valor de x se junta com o valor de y e faz um par, que nós chamamos de par ordenado. Né? E a gente localiza esse par ordenado no plano cartesiano. Então vamos ver quem está associado com menos 3. Vou calcular o f de menos 3. Então f de menos 3 vai ser igual a menos 3 ao quadrado menos 4. Né? Basta você substituir o x por menos 3. Bom, menos 3 ao quadrado dá 9, 9 menos 4 dá 5. Então perceba que nós fizemos o par ordenado, menos 3 e 5. Beleza? Então dessa forma a gente vai fazer com os outros. Tá? Cada valor de x que eu atribuí aqui, eu vou encontrar a sua imagem e montar o seu par ordenado. Então aqui vai ficar o f de menos 2, vai ser igual a menos 2 ao quadrado menos 4. Fazendo essa conta aqui, menos 2 ao quadrado dá 4, 4 menos 4 dá 0. Eu formei o par ordenado menos 2 e 0. A gente vai ver depois que esse menos 2 é um zero da função, tá? Porque está associado com 0. Mas vamos falar isso dele mais tarde. Vamos aqui no f de menos 1. f de menos 1 vai ser igual a menos 1 ao quadrado menos 4. Menos 1 ao quadrado dá 1. 1 menos 4 dá menos 3. Formou o par ordenado menos 1 e menos 3. Beleza? Vamos calcular agora a imagem do zero. f de 0 vai ser igual a 0 ao quadrado menos 4. f de 0 vai ser igual a menos 4. Né? Formou o par ordenado 0 e menos 4. Ok? Vamos calcular agora a imagem do 1.
O f do 1 vai ficar 1 ao quadrado menos 4. 1 ao quadrado menos 4 dá menos 3. Olha, professor, o que a gente percebeu aqui? Que 1 menos 1 está associado com menos 3 e 1 também está associado com menos 3. Isso pode? Pode sim, né? A gente viu lá de conceito de função que dois valores de x podem ter a mesma imagem. Tá? Isso acontece na função do segundo grau. Tá? Não tem problema nenhum. Assim como você vai ver aqui que o f de 2 também vai dar 0. Ele vai ser igualzinho o f de menos 2. Ó. Então, formou o par ordenado 2 e 0. E por último aqui, a gente vai calcular o f de 3. Então, o f de 3 vai ser igual a 3 ao quadrado menos 4. Só substituir aqui na lei de formação. Tá? A lei de formação é a lei que associa o y ao x. Certo? Então, aqui vai dar 3 ao quadrado dá 9, 9 menos 4 dá 5. Formou o par ordenado 3 e 5. Ok, eu acho que já é suficiente essa quantidade de pontos. Tá? Bom, o que a gente vai fazer agora aqui, pessoal? A gente vai localizar esses pontos aqui no nosso plano cartesiano, né? Nós já fizemos isso aqui, já tiveram aula de localização de pontos no plano cartesiano. Então, vamos localizar todos esses pontos aqui no plano. O menos 3 com 5, menos 3 do eixo x, com 5 do eixo y. É um ponto aqui ó, que pertence ao segundo quadrante, não é isso? O menos 2 e 0, x é menos 2 e o y é 0. Se o x é o y é 0, o ponto fica em cima do eixo x. Tá? Ponto menos 1 e menos 3. X é menos 1 e o y é menos 3. Vamos localizar esse ponto. Depois nós temos o ponto 0 e menos 4. Nesse aqui, pessoal, o x que é 0 e o y é menos 4. Você sabe que no par ordenado esse primeiro valor é do eixo x e esse aqui é do eixo y. Se aqui o x é 0, o ponto vai para cima do eixo y. Aqui no menos 4. Beleza? Certinho? Então vamos lá. Agora o ponto 1 e menos 3. 1 associado ao menos 3. Formou esse ponto aqui que está no quarto quadrante. 2 e 0, ponto em cima do eixo x. E por último, ponto 3 e 5. Ponto 3 e 5. Ok, turma. Então, veja bem, o que nós vamos fazer aqui? Logicamente, a gente poderia encontrar muitos mais pontos, quantos a gente quisesse. E aí, veja que figura que formou. Tá, vamos ligar agora esses pontos aqui. Então, ligando aqui os pontos, ó. Olha, pessoal, fez uma curva, né? Realmente, ó. Isso aqui é o gráfico de uma função quadrática ou função polinomial do segundo grau. Ela é uma curva chamada de parábola do segundo grau. Tá? Esse é o gráfico de uma função quadrática ou função do segundo grau. É chamada parábola do segundo grau. Ela tem uma curvatura, não é isso? Então, perceba algumas das coisas que a gente pode observar em relação a esse gráfico. Veja que uma função e uma característica da função do segundo grau, diferentemente de outras funções. Tá? Aqui a função do segundo grau, o gráfico, ela é decrescente, né? Já falamos aqui de função crescente e decrescente, quando falamos de características de função. Ó, perceba que os valores de y estão diminuindo, né? Vão diminuindo até chegar nesse ponto aqui, ó. Já depois vamos falar desse ponto aqui que é chamado de vértice. Ele é o ponto mínimo nesse caso. E a partir daqui os valores de y começam a crescer. Isso é uma característica da função quadrática. Ela é ao mesmo tempo crescente e decrescente. Ela vai ter um ponto que a gente chama de ponto mínimo ou ponto máximo. A gente vai ver quando estudar vértice da função quadrática, a gente vai ter uma aula especial para isso. A gente vai observar que esse ponto aqui, que é o ponto de mudança no sentido da parábola, é um ponto bastante importante, é o vértice. Ele pode ser chamado de ponto mínimo, pode ser chamado de ponto máximo. Tá? Então, ter esse ponto mínimo e ter esse ponto máximo é uma característica particular da função do segundo grau. Ok? Galerinha, convido vocês agora a gente analisar o gráfico desse outro exemplo aqui. Ó. Coloquei outro exemplo, professor, é igualzinho, não é igual.
Aqui perceba que esse A aqui é negativo, aqui é positivo, né? Parecido, mas não é igual. Vamos agora construir o gráfico dessa função e fazer um comparativo. Ah, professor, não vai dar uma parábola? Vai. Mas a gente vai ver que dá uma parábola diferente dessa aqui. Tá? Então, vamos fazer a mesma coisa agora nesse exemplo 2 aqui. Ó. Então, vou atribuir aqui os mesmos valores, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Certo? Atribuir os mesmos valores, mas não é obrigado, né? Poderia atribuir o valor que eu quiser. Então, vamos lá. Vamos saber com quem que o menos 3 está associado. Vamos calcular o f de menos 3. Então, aqui vai ficar menos o menos 3 ao quadrado mais 4. Turminha, só tomem cuidado o seguinte, que às vezes a gente pode se precipitar na conta. Ah, esse menos com menos aqui dá mais? Não. Nessa situação, você resolve primeiro a potência, né? Depois eu faço o jogo de sinal. Tá? Então, quando eu for resolver isso aqui, menos 3 ao quadrado dá mais 9. Com esse menos aqui, fica menos 9. Tá? Eu não posso fazer esse jogo de sinal, porque é como se eu estivesse fazendo uma multiplicação na frente da potência. E na ordem das operações não é assim que se resolve. Tá? Então, aqui vai ficar mais 9, com menos fica menos 9, mais 4 fica menos 5. Formei o par ordenado menos 3 e menos 5. Tá? Então, só tome cuidado com esse detalhe. Vamos lá, fazer o resto. O f de menos 2. Então, vai ficar menos o menos 2 ao quadrado mais 4. Certo? Substituindo na lei de formação. Então, menos 2 ao quadrado dá mais 4. Mais 4 com menos fica menos 4. E menos 4 mais 4 dá 0. Menos 2 e 0. Certo? F de menos 1. Então, vamos calcular aqui a imagem do menos 1. Vai ficar menos o menos 1 ao quadrado mais 4. Então, nós vamos ter o quê? Menos 1 ao quadrado dá mais 1. Com menos fica menos 1. Menos 1 mais 4 dá 3. Então, formou o par ordenado 1 e menos 3. Certinho? Então, vamos achar esses pares para fazer a mesma coisa que a gente fez no exemplo anterior. Então, f de 0 vai ser igual a menos o 0 ao quadrado mais 4. E aqui vai sobrar apenas o 4, não é isso? Formou o par ordenado aqui 0 e 4. Ok? Vamos dar continuidade. Vamos calcular o f de 1. Menos o 1 ao quadrado mais 4. 1 ao quadrado dá 1. Com menos fica menos 1. Menos 1 mais 4 dá 3. Formou o par ordenado 1 e 3. Certo? Vamos lá. O f de 2. Menos o 2 ao quadrado mais 4. Então, 2 ao quadrado dá 4, com menos fica menos 4. Menos 4 com mais 4 dá 0. E aí eu formei o par 2 e 0. Certinho? E vamos agora calcular o f de 3. O f de 3 vai ser igual a menos o 3 ao quadrado mais 4. 3 ao quadrado dá 9, né? 9 com menos fica menos 9. Menos 9 mais 4 vai dar menos 5. Formou o par ordenado 3 e menos 5. Certinho, turma? Então, eu encontrei alguns pares ordenados. Poderia encontrar mais, não tem problema nenhum. Tá? Todos os pontos que eu fizesse aqui, todos iriam ficar sobre essa parábola. Essa parábola são formadas por pontos que são relações domínio e imagem da função. Cada x com y forma um pazinho. Esse pazinho é um ponto no plano cartesiano e a junção de todos esses pontos forma o gráfico. Certo? Então, vamos localizar aqui esses pontos no plano cartesiano. Ok? Então, menos 3 com menos 5. Menos 3 do eixo x com menos 5 no eixo y. Ponto aqui pertence ao terceiro quadrante, né? Ponto menos 2 e 0. X é menos 2 e o y é 0. Ponto coincide com o eixo x. Certo? Depois nós temos o ponto menos 1 e menos 3. Desculpe, 3. Vamos localizar aqui os pontos menos 1 e 3. Ponto pertencente ao segundo quadrante. Depois o ponto 0, 4, que é um ponto
em cima do eixo y, porque o x é 0. Vamos agora encontrar o ponto 1 e 3. Então, vamos lá. Encontrei aqui um ponto 1 e 3. Ponto pertencente ao primeiro quadrante, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante do plano cartesiano. Ponto 2 e 0, em cima do eixo x. E, finalmente, o ponto 3 e menos 5. Então, vamos lá. Colocar aqui o ponto 3 e menos 5. Olha só, turminha. O que a gente vai fazer agora? A gente vai ligar esses pontos, né? Vamos ligar esses pontos para ver o que vai dar aí, qual o desenho que vai dar. Tá? Então, ligando os pontos, eu vou ter aqui também uma parábola. Olha só, gente. Uma parábola também. Aí você questiona, né, professor? Mas essa parábola aí, ela é diferente desse primeiro exemplo, né? É como se aquela ali estivesse de cabeça para baixo em relação a isso. É verdade, pessoal. Ela é uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Então, a parábola, que é o gráfico de uma função do segundo grau, ela sempre vai ser uma curva. Só que ela pode estar com esse espaço aqui, ó, que nós chamamos de concavidade, voltada para cima, tá? Ou ela pode estar com a concavidade voltada para baixo. Pessoal, vocês lembram da função do primeiro grau, onde a gente falava de declividade para a direita e para a esquerda, né? Lembra que uma função do primeiro grau era assim, né? F de x igual a x mais b, só recordando que nós estudamos, né? Esse coeficiente a, que ia me dizer se a função era crescente ou decrescente, acontece algo bem parecido com a função do segundo grau. Mas a função do segundo grau, ela tem essa estrutura aqui, ó. F de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, né? Na aula anterior nós falamos da estrutura da função do segundo grau. Certo? E o que vai acontecer de algo semelhante ao que acontece na função do primeiro grau? Você consegue saber se a sua concavidade da sua parábola vai estar para cima ou se a concavidade vai estar para baixo, também pelo valor do coeficiente a. Tá? Quem é o a dessa função aqui? Ó? Esse a aqui, dessa função, é 1. A é igual a 1. Né? Quem está acompanhando o x ao quadrado, o coeficiente a, perceba que esse a é maior do que 0. Esse a aqui é positivo. Tá? Nesse caso aqui, nesse outro exemplo, o meu a é menos 1. Ora, e menos 1 é um número negativo. É um número menor do que 0. Ah, professor, quer dizer que a função quadrática, toda vez que esse coeficiente a for positivo, ele vai ter a concavidade voltada para cima, e toda vez que esse a for negativo, ele vai ter a concavidade voltada para baixo. É isso que o senhor quer dizer? É exatamente isso. Tá? Duas coisas que a gente vai ver, estudando função de segundo grau, que vão definir o comportamento da parábola, é o valor de a, tá? Porque esse a vai me dizer, sim, se eu tenho uma concavidade para cima ou concavidade para baixo. E o valor de delta, depois a gente vai falar de zero da função. Outro elemento bastante importante no estudo da função do segundo grau e seu gráfico é o valor de delta. Porque o delta vai me dizer quantas vezes o gráfico passa pelo eixo x. Ó. Você percebe que nos nossos exemplos, o gráfico passou por um eixo x em 2 pontos. Pode ser que passe só em um, ou pode ser que não passe em nenhum. Tá? Mas o valor de a, o valor de delta vai me dizer quantas vezes o gráfico vai interceptar, o eixo x. Mas a gente vai estudar isso com mais calma. Tá? Por enquanto, a gente está analisando somente o valor de a. Pessoal, isso é importante eu saber se é a concavidade para cima ou concavidade para baixo. Pessoal, é extremamente importante. Porque uma das características principais da função do segundo grau, e que as diferencia de outras funções, é o fato de ela possuir um ponto máximo ou um ponto mínimo. E a função admitir ponto máximo ou ponto mínimo depende da sua concavidade. Tá? Perceba que esse vértice aqui, que é o ponto de mudança no sentido da parábola, é o menor ponto da parábola, é ponto mínimo.
a gente vai ver que a função admite um valor mínimo. Já quando A é menor do que zero e a concavidade está para baixo, a gente percebe que esse ponto aqui é o maior ponto, ele é um ponto máximo. A função vai admitir um valor máximo, mas a gente vai estudar isso em aulas posteriores, tá? Mas esse é o formato do gráfico de uma função quadrática, é assim que a gente constrói, beleza? Espero que tenha entendido, um abraço, já sabe, fique em casa aprendendo.